Bom dia, meus queridos amigos. Boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende a hora e lugar em que você estiver vendo esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Pessoal, hoje eu quero tocar um tema que eu estou observando no meio da internet, no meio do mundo, como ele vem se encontrando, né? Sabe que na carta de Timóteo, na segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele fala assim, ó: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontingentes, né? Ou incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, né, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Muito interessante esse capítulo do apóstolo São Paulo, essa passagem, né, segundo Timóteo 3. Ele está dizendo como seriam os homens assim nos últimos tempos, né? Que eles seriam amantes de si mesmos. E é exatamente isso que nós estamos percebendo nos tempos atuais. Nos tempos atuais nós estamos percebendo, principalmente na rede social, né, principalmente no YouTube, que é uma excelente ferramenta para propagação do evangelho, mas que muitas pessoas estão lançando conteúdos às vezes não tão bons, conteúdos que incitam ódio, conteúdo, né, que distorcem as doutrinas de Deus, e conteúdos que muitas das vezes não são condizentes com a verdade. Eu ando observando há muito tempo e falo para vocês. Aqui no final aqui, o apóstolo São Paulo falou: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, a doutrina de Cristo, o modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, quer dizer, a paciência no esperar, o amor, né, e a paciência. Irmão, outra parte, o apóstolo São Paulo fala que nós temos que doutriná-los, as pessoas, com amor, com paciência, né? Não atacar os outros. Eu percebo que existem várias outras, são 14 mil denominações evangélicas cristãs no Brasil. E a gente percebe o porquê que estão saindo cada vez mais. A cabeça de um homem pensa diferente do outro, ele vai, abre uma igreja, outro abre, sem contar as doutrinas históricas que distorcem o caráter de Deus e o evangelho de Deus, dizendo que o homem não tem, né, nenhuma causa e nenhuma razão na participação, que ele não escolheu se arrepender, que ele não tem escolha de pecar, que já está tudo predestinado. Meus queridos, se nós não pecarmos, se nós não tivermos escolhas, nós não somos responsáveis pelo pecado. Então, todos nós nos salvaremos ou todos nós nos perderemos? Ou é segundo a sorte que nos trouxe? Não, meus irmãos. A nossa sorte é Cristo. Ele é a nossa sorte. Porque estávamos perdidos no pecado e Ele nos deu a luz da graça e a salvação a todos aqueles que crerem nele. Ora, para crer, tem que acreditar. Para acreditar, tem que escolher. E para escolher, tem que ter livre decisão ou livre arbítrio. Portanto, esses homens que querem arrebanhar rebanhos, que querem ficar famosos por doutrinas que eles mesmos incrementam, dificultando a simplicidade do evangelho, a qual o Senhor deu para homens indoutos, muitos deles como nós, não tendo nem a presciência,
nem muitas das vezes a leitura, nem conseguindo interpretar, o Senhor deixou os presbíteros, os homens, os pastores, né, com essa obrigação de ensiná-los. Mas nós temos que ensinar, pregar o evangelho verdadeiro, ensinar o povo que é verdade. Não podemos perder tempo de ficar atacando uns aos outros na internet, de ficar querendo desconstruir o caráter de um e de outro na internet. Meus irmãos, isso não provém de Deus. Não é assim que nós vamos fazer a vontade de Deus. Como vamos evangelizar alguém? Como vamos ensinar que é através do amor, se nós não temos o amor dentro de nós? Cada vez que nós formos criticar alguém, um pai de família, uma mãe de família, né, existe um sentimento atrás, existe uma história que nós não conhecemos. Então como poderemos pré-julgar alguém ou falar algo de alguém que nós não conhecemos? Tudo isso, irmãos, é a falta de controle, é o iracume, pessoas que defecam pela boca, que exalam raiva e ódio pelos poros, que mostram que os seus olhos são aqueles olhos que não são bons. Se porventura seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos não forem bons, tudo você vai ver trevas, tudo você vai ver malícia, tudo você vai distorcer. Você não vai acreditar na mudança, na restauração do ser humano e, consequentemente, não acreditará na graça pura de Jesus Cristo, que é restauradora. Ou não foi assim que Jesus fez na cruz com aquele bandido que se arrependeu? Restauração, arrependimento, que haja em nós, né? Esta, irmãos, facilidade de nos arrependermos. Nós vamos errar, temos o nosso caráter, às vezes nós acalentamos, errei e não pequeis. O que é isso? Você pode se irar, irmãos, irar e não pequeis, mas seja o primeiro a pedir perdão, falar: eu estava no momento, me perdoa. Não se põe o sol sobre a sua cabeça sem que você se reconcilie, não deixe passar aquele dia. Então, irmãos, perceba quem é que está pregando o Evangelho de Cristo. Se bem que os circos gospels que andam formando aí no YouTube, ou alguns canais que não têm, né, um compromisso com o Evangelho, antes de ficarem atacando uns aos outros, de ficarem atacando, né, irmãos, outros servos de Deus, já no tempo de Jesus era igual. Estava o Senhor Jesus com os seus discípulos, e tinha um outro grupo batizando também. Os discípulos do Senhor Jesus já queriam repreender. Ah, Senhor, está batizando lá, mas não é do nosso grupo. O Senhor falou: deixa eles, né? Quem não é contra nós é por nós. Então, irmãos, a graça de Jesus, ela é restauradora, ela não traz inimizade, ela não vai trazer essa divisão, ela não quer destruir. Irmão, se tem alguém com caráter de querer destruir alguém, ou alguma igreja, irmão, este não é o sentimento de Deus. Não é. O próprio Jesus disse na parábola do trigo e do joio, né, que era para deixar o joio crescer junto com o trigo, porque se tirar antes, pode ser que confunda. Mas no tempo da colheita, o joio e o trigo são muito parecidos. Quando você vai esfarelar, irmãos, o joio, ele esfarela e o vento o leva. Não tem semente, não tem fruto. Mas o trigo, quando você esfarela, está lá a semente, essa que é massacrada e juntados com outros ingredientes, forma o pão, irmãos. E o pão representa o corpo de Cristo. Nós temos que ser frutíferos como o trigo, para que também nós venhamos a ser feito pão, ser modelado na forma de Cristo. E ser modelado na forma de Cristo é autocontrole, benignidade, paciência, amor, educação. Cuidado com quem você anda seguindo na internet. Cuidado com doutrinas estranhas. O Senhor Jesus mesmo disse: quem crer e for batizado será salvo, abrindo a oportunidade a todos aqueles que de coração se arrependerem do pecado. Ora, como já disse, para crer precisa haver uma escolha. Muitos que creram não souberam esperar, não tiveram, né, irmãos, né, aquela paciência, né, não tiveram, irmãos, como se diz a palavra de Deus, não tiveram, irmãos, a paciência de esperar no tempo certo.
Antes se desviaram por outros caminhos, porque acreditavam que os outros caminhos eram melhores, mesmo não estando de acordo com a doutrina. Nós, irmãos, nos demos por contente e suficiente o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz, porque antes estávamos desgarrados e agora somos adotados pelo aquele sacrifício em que o Senhor verteu sangue por nós, para que nós outra vez sejamos chamados filho de Deus. Portanto, não vos engane com doutrinas falsas, doutrina de homens que exalam, né, irmãos, nas suas pregações, exalam nas suas atitudes, ofensas, arrogância. Se eu te falei, está falado. Não, irmãos, a última palavra quem dá é Deus. E se Ele quiser restaurar um povo, uma igreja, uma denominação, Ele restaura. Não estava lá Ezequiel de frente na visão a um vale com ossos secos? O Senhor falou, poderá haver vida nesses ossos, Ezequiel? Senhor Deus, tu o sabes. Então o Senhor falou, prega para eles. E ele começou a pregar, e as juntas foram se pegando, e os nervos foram se juntando, o colágeno foi entrando nos ossos, e aqueles ossos formaram corpos. É essa obra restauradora que Jesus fez na cruz. Para aqueles irmãos que eram eleitos, e irmãos estavam eleitos pelo Senhor, porque o Senhor já é presciente de tudo que vai acontecer. O Senhor já sabe o final. Lá na lei, irmãos, era através da eleição. O Senhor elegia homens, até que ele elegeu um homem e fez uma promessa para esse homem. Olha, Abraão, a tua descendência será inumerável. Então nós somos promessa dessa descendência de Abraão. Somos descendência de Abraão em Cristo Jesus também. Foi selado a continuação da descendência. Mas em Cristo, irmãos, ela foi expandida, não mais só para a descendência de Abraão, mas para a descendência de todos aqueles que crerem no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não se enganem, não existe esse foi predestinado, não. A predestinação nos dá através do nascimento. Todos nós fomos predestinados a nascer. Na lei éramos eleitos. Agora, irmãos, através de Cristo nós somos reenxertados. Temos aquela amizade que Deus com Deus outra vez, aquela que Adão perdeu lá no princípio. Portanto, a palavra diz, em Adão entrou o pecado no mundo, por Jesus Cristo saiu. Significa que todos os nossos pecados estão perdoados? Não. Significa que aquele original está perdoado. Quando nós começamos a crescer e adquirir consciência, nós, irmãos, de própria vontade, vamos até os pés de Cristo e aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador. E para aceitar o Senhor como nosso Salvador, não temos que ter nós livre-arbítrio? Ou será que Deus escolhe por nós mesmos? Como é que nós vamos servir a Ele? Não, irmão. Senhor, Ele tem, irmãos, a soberania perfeita. E, irmãos, Ele é tão soberano, que Ele deixou o livre-arbítrio da vida do homem na mão do homem, porque Ele sabe, Ele tem a segurança de que aqueles que entenderem que o caminho dEle é o melhor na nossa vida, esses serão aqueles que chegarão ao final. É a mesma coisa de chegar para um filho e falar assim, meu filho tem 4 anos. Papai quer que você faça uma universidade. Então eu traço o caminho dele. Você vai fazer isso. Vou dando para ele os objetivos. Mas quando ele está naquele objetivo, ele fala, papai, mas eu não gostei de fazer essa faculdade de direito. Quero fazer medicina. Ou não quero fazer faculdade. Eu falo, filho, você não fazer faculdade, sua vida vai ser mais difícil. Mas ele fala, papai, não quero. Não posso eu decidir por ele. Não posso. O que eu posso é ensiná-lo, mostrar para ele o caminho, né, irmãos? E acreditar que ele chegará no final. Porque eu, como Deus, não conheço o final. Deus já conhece. Então Deus nos indica o caminho, nos dá todas as pistas para nós chegarmos até Ele. Muitos não seguirão o caminho de Deus na metade do caminho, mas chegarão no final. Pode ser que o meu filho, eu planejei para ele ser um advogado bem-sucedido ou um médico. Ele resolveu tomar um caminho, não fez a universidade, mas mesmo assim foi um homem bem-sucedido na vida. Um homem de bem, um homem que ajudou a muitos, um homem que teve caridade, um homem que teve misericórdia, um homem que teve amor e um homem que guardou os preceitos de Deus.
Esses são os escolhidos de Deus, aqueles que abrem o coração e falam: Senhor, toma conta da minha vida, a minha vida é tua. A partir de hoje eu não vivo, Cristo vive em mim. A todos vocês que ouviram esse vídeo, fica essa mensagem de hoje. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Tchau, tchau.